Agora tá funcionando, Caleb? Tá agora porque tá sem microfone, meu bem. Ah, tá. Entendeu? Todo mundo falando das... Ô, gente, enquanto vai chamando gente pra vir pra cá, pra live, que a gente vai bater Ô, gente, enquanto... Será que tá funcionando agora? Será que tá funcionando agora? Agora tá. Gente, boa tarde de novo. É porque assim, eu acho que o Caleb desaprendeu como é que faz uma live. Depois de 3 meses parados, acho que aquelas 100 lives do currículo pode rasgar, né? O microfone, né? Local novo, né? Porque agora a Juju tá assim, itinerante. Por quê? Enchente, né, gente? Enchente pegou a Juju, enchente, doença. E nessa nova fase eu resolvi voltar também a fazer lives. Agora sem programas, sem cronogramas. E ontem, quando eu vi que era dia da obesidade e a gente já estava conversando, né, Tiara, sobre essa questão de... Na verdade, a Tiara estava me devendo uma entrevista a vários programas. Eu falei assim, nada melhor do que começar com um dos meus problemas de infância, né? Para quem não me conhece aí, desde Juju fez 40 o ano passado, mas desde os 7 anos eu comecei aquela subidinha na balança e que começou a aumentar. E eu fico olhando, Tiara, mudou um pouco essa questão. Gente, nem apresentei, né? Doutora Tiara Grossi, endocrinologista da Juju. Ó, pra você ver, gente, doida, né? Mais doida que Juju. Professora, tá fazendo doutorado, né? Com muito orgulho. Gente, mais louca do que eu, porque doutorado é demais. Mas tô acabando já, Ju. Já tá apresentando a tese. Esse mês, se Deus quiser, acaba. Ah, então tá já, chiquérrima. E agora é doutora ou doutora? Isso mesmo. Acho chique. Eu só, né, gente, eu só bato papo com gente chique, né? Porque preciso aprender mais coisas ainda. Eu tenho uma dúvida, porque eu fico olhando minhas fotos... Tipo, há mais de 30 anos atrás, quando eu era considerada obesa, já assim, não sei se eu era considerada obesa, mas já estava acima do peso, eu olho e não me acho que naquela época eu estava tão acima assim, de ter que fazer dieta, igual eu desde nova comecei a fazer dieta. Deu uma mudada ou tá na mesma coisa? Como que é isso? Então, Ju, no momento a gente está tendo um aumento gigantesco do número de crianças obesas no país, acho que no mundo como um todo. A obesidade veio, a epidemia, né, a pandemia veio para poder piorar essa situação de saúde, né, da população como um todo. A gente começou a ingerir alimentos muito calóricos, muito diferentes. Ficando dentro de casa. Muito dentro de casa. As atividades físicas também foram reduzidas, né? A escola parou, os exercícios pararam, né? As escolinhas pararam. Então a gente está tendo um problema muito sério com a obesidade, inclusive infantil. O que eu percebo é porque antigamente, né, das nossas avós, inclusive eu falo até da minha mãe mesmo, que antigamente ver uma criança acima do peso era sinônimo de criança saudável, né? É bonito você ter uma criança gordinha. Ah, mas eu sofri bullying. Eu sofri bullying na escola. Pois é. Que nem tinha esse nome na época, nem tinha, né? E aí as pessoas não levavam isso em consideração. Ah, quando ela crescer, ela vai perder peso. Quando ela crescer, ela vai espichar e não vai ter problema. E na verdade, hoje, a gente tem esse conhecimento de que a obesidade é uma doença crônica, que pode começar desde a primeira infância. Não é? Tanto que você sofreu com isso desde sempre. Sim, desde 7 anos. Hoje a gente utiliza curvas que a gente consegue colocar essas crianças, né, classificar essas crianças como obesidade, como sobrepeso, como risco de sobrepeso, risco de obesidade. Então a gente consegue alertar esses pais de uma maneira mais preventiva. A gente não espera, às vezes, essa criança entrar num quadro de obesidade para depois falar, olha, vamos fazer alguma coisa. Mas eu acho que também, aí já dando muito exemplo meu, viu, gente? Essa ideia dessas lives que eu vou ter agora, eu sempre vou me incluir no processo, que eu acho que estou fazendo parte de terapia para mostrar que eu sou gente como a gente, né? Como diria.
Mas assim, eu percebo também que às vezes a criança, ela engorda muito não só por questões genéticas e tudo, mas também para o ambiente. Às vezes aquela família não tem o hábito de comer frutas, verduras, legumes, e fica mais naquela coisa de carboidrato, mais de comida pronta, mais de industrializado, e acaba que a criança acaba adquirindo aquele hábito também, que às vezes, se desde o começo, eu estava até vendo, foi no seu Instagram mesmo que eu estava vendo, que se desde o começo já começasse na hora do desmame ali, já na hora de introduzir o alimento, já fosse mais natural, pensasse muito mais do que já colocar um suco industrializado e tudo, que já poderia ser de uma outra forma, né? Com certeza. Essa questão do ambiente é muito importante, porque eu falo que a criança, ela é exemplo dos pais, não é verdade? Então não adianta... Ela espelha, né? Ela espelha aquilo. Então, se é uma família que tem aquele hábito de não sentar à mesa, né, de não perceber o que está comendo, de escolher os alimentos... De ter aquele momento de alimentar, de não estar comendo e vendo televisão, porque nem está percebendo o que está comendo, né? É super importante para poder ter uma noção mesmo da quantidade da comida, do que ele está comendo, né, de ver o que o pai está colocando no prato. Ela vai achar que trocar o almoço por um pedaço de pizza, isso é normal, faz parte, né? A gente sabe que quem tem criança não é fácil, essa questão da introdução alimentar é bem difícil, mas a gente tem vários pediatras, os pediatras estão aí para nos ajudar nisso, né? A gente tem vários outros profissionais também que trabalham com essa questão da introdução alimentar, os nutricionistas, para ajudar a gente que é mãe nessa fase, que também não é uma fase fácil. Porque às vezes você é mãe, é profissional, aí você tem que virar nutricionista, cozinheira, porque às vezes não é você, não é a mãe que prepara o alimento para o filho, então aí depois você chega no momento de ir para a escola, aí já tem os coleguinhas que às vezes tem outros hábitos, então, e aí vai para o resto da vida, tipo Juju, né, que começou a engordar aos 7 anos, quando eu cheguei aos 20, eu entrei na faculdade com 17, eu era uma pessoa com sobrepeso. Eu saí de lá obesa mórbida, direto para uma mesa cirúrgica. E aí eu queria falar sobre essa questão também da obesidade enquanto doença, porque às vezes as pessoas, igual como ontem, né, dia 4 foi dia da obesidade, eu vi também uma discussão muito grande na internet, por parte de vários grupos, de falar sobre gordofobia, que é uma coisa que eu continuo sofrendo, né? Não é porque eu estou numa fase menos gorda que eu não sinto na pele gordofobia, não. Eu sinto gordofobia desde sempre. Mas eu acho que tem hora que glamoriza um pouco assim essa questão de gordofobia, como se eu sou gordo, mas tudo bem, até porque hoje em dia tem tantas blogueiras, tem tantos famosos obesos e que levam isso numa certa naturalidade. E quem acaba falando assim, não, mas eu sou um gordo saudável. Eu posso falar isso? Eu sou um gordo saudável? Então, antigamente a gente tinha esse conceito, né? Se eu não tenho alteração nos meus exames de sangue, então eu sou saudável. Na verdade, hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A obesidade, ela é caracterizada como uma doença crônica, tem que ter tratamento a vida inteira e nesse momento você pode não ter alteração nos seus exames laboratoriais. Mas no futuro você tem sim uma chance de desenvolver maior do que as outras pessoas. E essa questão da gordofobia é muito importante, porque o que eu percebo no meu dia a dia é que o paciente ele já chega para você com aquela sensação assim, vou ter que colocar o meu problema. Né? Ele não se sente, às vezes, à vontade de colocar. Né? Olha, eu vim aqui porque eu preciso tratar a minha obesidade. Olha, eu estou aqui porque eu enxergo hoje a obesidade como uma doença. Não, eu vejo que às vezes é um certo receio de procurar mesmo ajuda, de falar assim, eu já fiz todas as dietas que eu li no Google, que eu vi na internet, que eu vi na revista. E na verdade não é assim. Tratamento de obesidade é um tratamento complexo, é um tratamento multidisciplinar, precisam de vários profissionais juntos. Eu até vi, gente, um vídeo que foi até quando eu comecei a falar com a Tiara que a gente teria que falar sobre isso, porque eu defendo muito a redução do estômago, né? A cirurgia bariátrica, e hoje tem vários modelos. Quando eu fiz há quase 20 anos atrás, eu fui uma das primeiras aqui em Valadares a fazer. E assim, quando eu fiz,
foi porque eu estava com 20 anos, mais ou menos, quando foi que eu já fazia terapia e eu já tinha feito, igual eu coloquei, quem viu aí a chamadinha do post, eu já tinha feito todas as dietas. Da lua, do ovo, de todas. E já tinha ido em todos os endocrinologistas daquela época na cidade e até BH. E não conseguia emagrecer, emagrecia, engordava o dobro, enfim. E aí eu comecei a fazer terapia exatamente para saber. E aí, naquela época, não falava muito compulsão alimentar, mas hoje eu sei que eu tinha já compulsão alimentar. Então, qualquer coisa, minha mãe adora falar que eu não posso ser contrariada. Então, quando eu sou contrariada, eu desconto na comida. E eu acabei engordando durante toda a vida. Algumas fases consegui emagrecer com essas dietas malucas, mas nunca consegui me adaptar com remédio, porque teve uma fase já de adolescente que eu já poderia tomar alguns inibidores ali de apetite, mas eu nunca me adaptei. E fui engordando. Quando eu vi, não foi nem a parte estética, porque eu acho que sim, gordo pode ser feliz, porque tem gente que fala assim, porque a pessoa é gorda, que fica dentro de casa, deprimida. Eu acho que não, eu acho que é um estado ali daquele momento que ela não precisa também entrar em depressão, porque ela tá, né, que se ela não tá feliz, ela pode buscar um tratamento, ou se naquele momento ela ainda não tá pronta para fazer um tratamento, que tudo bem, porque a pessoa tem que querer, não adianta ninguém, namorado, nem família, nem mãe, nem pai, ninguém querer, porque a pessoa que tem que querer. E aí eu fui fazer terapia. E nesse momento de terapia, eu passei por vários tipos de dieta, eu tinha acompanhamento de endocrinologista, de nutricionista, e eu não tinha problema nenhum de saúde, era questão só do peso a mais. Só que chegou num ponto que virou obesidade mórbida. De obesa, primeiro tem o sobrepeso, obesidade, vem a obesa mórbida e super obeso. Chegou um momento que eu já estava quase chegando no super obeso, que eu estava passando da obesidade mórbida. E aí, depois de muita terapia, resolvi criar coragem de fazer, porque naquela época não era tão popular como é hoje. E assim, eu lembro que precisava passar por uma equipe multidisciplinar, você tinha que passar por nutricionista, você tinha que passar por psicólogos, você tinha que passar por tudo para fazer. Eu lembro que eu cheguei a fazer essa primeira vez, fiz a bateria de exame, aí descobri que eu tinha um problema na vesícula. Tirei a vesícula, outros tempos, né, gente? Tirei a vesícula, voltei para casa. Vou mexer com esse negócio de redução, não. Vou continuar gorda porque eu não tenho problema de saúde. Eu não tinha problema de saúde naquele momento, só que aí passou uns 2 anos, eu engordei mais. E continuei não tendo problema no sangue ali, não, tudo normal, colesterol, triglicerídeos, tudo normal. Só que aí eu comecei nesse Valadares super fresco, quando eu ia no centro e andava um pouquinho mais e ficava mais agitado, eu senti uma dor, uma pressão. Aí eu corria para o hospital, pressão alta, pico de pressão alta. Falei assim, gente, aí fiz exame com o cardiologista, não, você não tem problema de pressão. Mas aí eu comecei a encarar que se eu continuasse levando a vida como, não, eu sou gorda, mas sou feliz, sou gorda, mas faço faculdade, sou gorda, mas tenho namorado, que em algum momento aquilo ia me paralisar. Então, assim, no meu caso, eu fiz, depois de muita terapia, de tentar muitas dietas, e naquele momento eu fiz como prevenção de adquirir outras doenças que eu considero mais graves. Porque no vídeo que eu vi daquele humorista, Gustavo Mendes, ele fala que ele se arrependeu muito, porque agora ele tem que tomar várias vitaminas e tem anemia. Olha, eu, com quase 20 anos de redução de estômago, claro que eu já tive anemia, minha B12 sempre está baixo, aí eu tenho cãibra, e aí eu suplemento, aí eu ligo para Tiate, meu Deus, eu acho que agora é a D, agora é a C, mas eu continuo na mesma ideia. Eu prefiro tomar vitaminas do que tratar uma doença mais grave. E o que você acha sobre a redução de estômago, assim, esse processo? Então, a redução de estômago, ela faz parte do arsenal terapêutico do tratamento da obesidade.
né? Mas precisa de um preparo desse paciente. Existe um perfil de paciente que tem uma indicação boa, né? Vamos usar essa palavra assim, para que tenha sucesso no tratamento com a cirurgia bariátrica. Porque teve um momento também aí, não sei em qual época, que virou comum, a pessoa até engordava para a cirurgia. Aí eu sou contra. A gente pega muitos pacientes assim. Eu quero engordar mais 10 quilos para... Gente, não faça isso. Isso. Porque eu falo muito, todo mundo que vem me perguntar sobre a cirurgia, eu falo, eu fiz, se tivesse como, eu faria de novo, porque já tem 20 anos, eu acho que já podia renovar. Tipo igual Botox, você faz de novo. Então, cirurgia de estômago tinha que ser assim, você faz e faz de novo, porque o estômago vai relaxando, né, gente? E a gente não aprende, né? A Juju não aprendeu muito. Agora que ela tá toda chatinha, né? Precisou de passar mal de novo pra ficar toda chatinha na alimentação. Mas eu acho um absurdo, porque eu acho que tem outros tratamentos. Eu acho que a cirurgia é o último degrau ali que você deve ir. Porque realmente, além você... Primeiro, a cirurgia já é um risco, né? Você está passando por uma mesa cirúrgica, que hoje em dia ela é mais simples, ela é de furo, quando eu fiz ainda era um corte, mas é o risco da cirurgia. Tem muita gente que não se adapta, que não consegue voltar a comer os mesmos alimentos, graças a Deus ou não, eu como tudo. O que eu não como é porque eu não gosto. E assim, é importante a gente falar, Ju, que hoje a gente tem medicações muito modernas para o tratamento da obesidade. Porque antigamente dava muito efeito colateral, não era? Muitas medicações, né, que aceleravam o coração, as pessoas reclamavam bastante, né? Olha, meu coração parece que vai pular para fora. Vinha para a boca, assim, pá. Isso. Hoje as medicações, elas passam por um critério muito rigoroso de estudo para ser colocado no mercado, né? E outra coisa que é importante a gente destacar, que tratamento com remédio é tratamento que tem que ser feito com médico. Né? Não é tratamento que você compra do coleguinha na esquina, que você compra na revista, que você compra na internet. Kit de ervas. Né? Porque a gente tem uma sobrecarga renal, a gente tem uma sobrecarga cardíaca, a gente tem uma sobrecarga, né, do fígado, que a gente precisa de avaliar isso antes de prescrever a medicação. Então, a medicação ela não é passada para todo mundo, não é uma receita de bolo. Cada paciente... Às vezes é até o mesmo remédio, mas dosagens e modos de usar diferentes, justamente. Né? E a gente tem perfil alimentar hoje para cada tipo de medicação que a gente tem. Então, quem é aquele paciente que ele é compulsivo, a gente tem hoje tratamento específico para transtorno de compulsão alimentar. Aquele paciente que ele é beliscador, a gente tem uma medicação que é mais apropriada para esse perfil de paciente, né? E a questão da bariátrica, né? Eu sempre falo, eu não sou contra a bariátrica, muito antes pelo contrário, né? Porque cada caso é um caso. Tem que sempre levar em consideração a saúde, mas cada caso é um caso. A pessoa ela tem que ir para a bariátrica preparada. Ela tem que ir para a bariátrica entendendo as coisas boas e as coisas que podem vir. E que aquilo ali é um começo também, sempre, né? Não é o fim, que às vezes a pessoa fala assim, eu vou para bariátrica, nunca mais vai engordar. Não é assim. Tem as deficiências vitamínicas que pode acontecer. Vai acontecer com todo mundo? Não, mas pode acontecer? Pode. Tem a questão do reganho de peso, que algumas pessoas vão apresentar o reganho de peso. Então a gente também tem medicação hoje em dia, né, mais apropriada para esse paciente pós-bariátrico que teve esse reganho de peso. Se precisar de repor vitamina, tem um jeito certo de repor vitamina, não é comprando qualquer suplemento na farmácia. Quando você também vai suplementar, você não tem que suplementar às vezes todas, né? Porque hoje em dia tem assim, suplemento de A a Z. Aí pronto, tipo assim, então agora eu vou tomar tudo. E aí? Pois e não necessariamente precisa de tudo, né? Outra coisa importante destacar é que a gente tem medicações hoje que não dão tantos efeitos colaterais igual antigamente. E que muitas vezes vai ser necessário o uso da medicação para o resto da vida. E as pessoas têm essa questão de, eu percebo assim, pra cá? O que você quer? Você quer meu celular? Tem estratégia para não entrar aqui. Caleb querendo atrapalhar tudo hoje, né, gente? Mas vamos voltando. Gente, na verdade, o que acontece? Eu percebo também que existe muito preconceito quando a gente fala em medicação. Tipo assim, mas eu não vou tomar remédio para emagrecer. Gente, mas às vezes, quando você está no estágio já de um grau de obesidade,
ele é necessário, porque eu até coloquei uma frase que eu esqueci agora, que essa questão de obesidade não é só comer e fazer exercício. Não é simplesmente só comer e gastar o que comeu. Isso. Né? A gente sabe hoje, assim, uma infinidade, ainda se tem a descobrir ainda sobre a obesidade, né? Mas a questão do sono faz muita diferença, a questão da microbiota intestinal faz muita diferença, eu tô nessa, a questão da microbiota. genética faz muita diferença, do ambiente obesogênico faz muita diferença. E uma coisa que os pacientes ficam muito preocupados, mas eu vou tomar remédio para emagrecer a vida inteira? Poxa, se você é um paciente diabético, se você é um paciente hipertenso, né, se você é um paciente que tem uma doença crônica, você não vai usar medicação para a vida inteira em alguns casos? Por que as pessoas ainda têm esse preconceito, Por que as pessoas ainda têm né? esse preconceito com a medicação para emagrecer quando bem indicada? E com acompanhamento. E com acompanhamento médico. Porque ali também você pode começar com a medicação, depois trocar, diminuir, né? Por isso que precisa do acompanhamento médico. E outra coisa, gente, não é só acompanhamento do médico, né? A gente fala esse acompanhamento médico, mas é importantíssimo frisar. Uma equipe multidisciplinar, que precisa, né? de nutricionista, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do educador físico, a gente precisa do psiquiatra em muitos casos, né? A gente precisa da família, que é um suporte gigante. Eu lembro, uma coisa eu posso agradecer muito a minha família nesse sentido. Toda vez que eu falava assim, agora eu estou de dieta, minha mãe já proibia de comprar tudo. Tipo assim, aqui em casa você não vai ter nada para tirar do seu foco, entendeu? Isso. Então, assim, eu sempre tive muito apoio da família, porque eu vejo casos também de pessoas que às vezes estão ali tentando, né, ou emagrecer por saúde ou por estética, não interessa, mas quer ter uma alimentação mais saudável, mas a própria família fica boicotando. Não, só um pedacinho, só hoje. Só que dependendo, eu posso falar isso de carteirinha, porque eu tenho compulsão alimentar e trato. Mas, dependendo do gatilho, não tem jeito, eu tenho aquela recaída, aí eu vou pro carboidrato, né, que é açúcar, eu vou pro doce, e depois para eu parar, falar assim, não, deixa eu respirar para voltar para alimentação saudável, é muito difícil. Então esse negócio de ser só hoje, às vezes funciona para algumas pessoas, para outras não. Eu não gosto também, não sei se você concorda, que às vezes alguns nutricionistas, eu vejo isso muito mais daquelas pessoas que levam muito mais essa questão de corpo, né, tá rasgado, tá trincado, então eles fazem aquelas dietas muito restritivas e tem o dia do lixo. Eu odeio essa expressão dia do lixo, porque para mim comida não tem comida lixo. A pessoa vai falar que um bolo de chocolate, cobertura é lixo? Nunca quer lixo, aquilo é maravilhoso. Então eu acho que depois, já com meus 40 anos, depois de ter feito todas as dietas, depois de ter feito redução de estômago, depois de tudo, eu acho que em alguns momentos ainda gosto de uns gatilhos para eu voltar para a realidade. Então às vezes eu preciso de ter uma dieta ali um pouco restritiva, mas o saudável, acho que para a vida inteira, é aquela velha história de como que fala? O equilíbrio, né, Jo? Eu acho que é um equilíbrio, assim. A questão da dieta é uma questão que também é muito pessoal, né? Tem gente que funciona melhor com um tipo de dieta, com uma estratégia ou outra, mas o importante é ter uma alimentação saudável, né? Quem diz que comer maçã unicamente todos os dias só maçã é saudável? Não é. A gente precisa de outros nutrientes também, né? Eu também não gosto muito dessa expressão do dia do lixo. Acho que se você tiver uma dieta equilibrada, né, dentro ali do seu plano alimentar. Plano alimentar. Eu não gosto nem mais de falar dieta, eu tô falando plano alimentar. Posso fazer uma chamadinha? Aprendi com uma profissional maravilhosa, que é a Vanessa Calazans, que não existe dieta, principalmente para criança. É mudança de estilo de vida. Vamos fazer uma mudança do hábito de vida, é mais bonito, eu tô com uma minha nutricionista agora, que é a Maria Emília, fazer uma merchan dela também. Ela tem me acompanhado, ela também não fala dieta, ela trabalha mais com o lado comportamental, ela fala plano alimentar, ela não gosta dessa palavra dieta, inclusive no meu plano alimentar, eu já falei de falar dieta, né, antiga, tem mania de falar dieta. No meu plano alimentar atual, eu falei com ela, olha, não é porque eu emagreci, porque eu passei mal, que eu quero engordar, não, eu quero até emagrecer mais.
Eu sei que eu não emagreci dessa vez de uma forma saudável, mas eu não precisa me engordar, não. Ela colocou mais carboidrato, ela colocou chocolate para eu ter mais energia. Sim. Então, ela é a favor de você comer de tudo no horário certo e com a quantidade correta. Isso. Por isso, o acompanhamento ele tem que ser para a vida inteira, né? Principalmente nesse paciente pós-bariátrico. Hoje eu vejo. Isso, porque ele tem uma história por trás até ele chegar naquele momento cirúrgico, né? Ele tem uma história. E eu ainda continuo falando assim, eu posso ficar magra do jeito que eu for, mas meu olho é de obeso. E é fato, gente, até na hora às vezes eu colocar o alimento no prato, e olha que já tem quase 20 anos que eu fiz redução de estômago, tem hora que eu coloco mais do que eu consigo comer. Isso. E hoje mesmo eu vi várias propagandas, né, dessa campanha, e parece que está vindo uma campanha muito forte e importante sobre o tratamento da obesidade, essa abordagem da gordofobia. E eu percebo que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, as pessoas vão se sentir mais à vontade de procurar um tratamento, né? Ou de pelo menos pensar um pouco do que eu estou colocando para dentro da minha casa, né? O que eu estou comprando, principalmente as crianças. A gente sempre fala muito, né? A criança não trabalha. A criança come aquilo que a gente oferece para ela, aquilo que a gente compra. E a gente não precisa de esperar essa criança se tornar um adulto obeso, um adulto diabético, um adulto hipertenso, para mudar a alimentação dela desde criança. Né? Não precisa de esperar estar acima do peso para poder procurar um exercício físico, para poder procurar uma nutricionista. Até porque é qualidade de vida, é saúde, é tudo, né? Ainda mais agora nesse momento pós-Covid, né, que as pessoas estão ficando muito cansadas com queda de cabelo, com fraqueza, unha fraca. Né? Ter uma alimentação mais saudável nesse momento que a gente está vivendo é extremamente importante. E não beba água. Pela obesidade. E beba água, mais importante, né? E eu queria até entrar numa polêmicazinha que eu lembrei agora quando eu falei em beba água, porque a gente está vendo muitos casos de pessoas aí passando mal com essa questão de tomar muito chá, de tomar não sei quantos, 50 chás, e aí... seca a barriga. Isso, só que aí eu tomo chá. Eu tomo muito chá, mas o que é muito? A gente tem que deixar isso muito claro. Quando eu falo que eu tomo muito chá, é porque eu tomo todo dia vários chás. Não quer dizer que eu tomo 5 litros de chá. E eu aprendi, eu não gostava de chá. Chá, na verdade, foi uma fuga que eu comecei a aprender, porque era um gostinho que dava ali na água, porque eu não gostava muito de água. Mas aí logo que eu comecei a falar assim, não, eu vou colocar chá para ver se eu consumo mais líquido. Logo nesse primeiro momento eu vi que não adianta eu consumir chá, né? Não estou falando nem água, de cápsula, estou falando de chá líquido mesmo, e não tomar água, porque se você não toma água, o chá não é metabolizado, ele fica no seu organismo e que pode trazer problema. Chá demais, gente, é aquela diferença entre o remédio e o veneno, é a quantidade. Então, se você, dependendo do chá que você está achando que você está fazendo, que é bom para isso, para aquilo, para dormir melhor, ou por ser termogênico, mesmo termogênico natural, se você não tomar água e ficar só no chá, você passa mal, não é isso? Ainda mais essa cidade, 50 graus, igual Valadares né? Tem uma regrinha mesmo, que eu estava olhando na internet, X ml para quantos quilos de peso? Tem isso mesmo? Tem uma regra que às vezes a gente faz, mas é claro que, eu falo, regra não é para todo mundo. É só para você ter uma noção, né? Se aquele paciente é um paciente, por exemplo, que faz uma atividade física no sol, ele vai precisar de se hidratar mais. É um paciente que ele fica mais quietinho em casa, ele tem que se hidratar menos. Porque água demais também faz mal, né? Tudo em excesso sobrecarrega, faz mal, né? Tudo em excesso faz mal. É uma criança, é um idoso, então é individualizado. O hábito de vida, né? O hábito de vida dessa pessoa. E a gente pega muito o quê? Muito paciente idoso, velhinho, que às vezes fala, eu tô ficando tonto, tô muito tonto. E aí você vai ver, ele toma água só quando ele vai tomar o remédio. Então ele toma meio copo de água de manhã, meio copo de água na hora do almoço e meio copo de água à noite, que são os horários que ele toma a medicação dele. Quer dizer, ele não tomou aí nem 1 litro de água, né? Não tem nem como metabolizar aquele remédio às vezes, direito, né? Tudo que ele está sentindo, ou uma grande parte dos sintomas dele, vem dessa falta de água. Ainda mais nesse calor de Valadares. Esse calor é complicado. Jeito, então, e a gente tem que criar esse hábito desde pequeno de beber água. Às vezes a gente fala, essa criança tá bebendo água? Ah, não gosta de água.
Mas não gosta de água por quê? Porque não criou o hábito de gostar. Agora, quando eu falo que eu não gosto de água, é muito engraçado isso, porque antes a gente... Como que a gente consegue moldar o paladar, ou então, não sei como dizer isso, mas no decorrer dos anos ele acaba mudando? Porque antes de fazer redução, antes de fazer bariátrica, eu bebia muita água. E agora, depois da redução, eu comecei a ter essa dificuldade de tomar. Hoje em dia, não. Eu tenho minhas metinhas do dia. Não sei quanto de chá, não sei quanto de água, não sei o quanto de kombucha, não sei quanto de... Na época agora eu estou nos probióticos. Inclusive agora, minha filha, você vai me aguentar. Porque eu vou aprender a fazer uns probióticos, que eu vou fazer muito bem, natural. Quero experimentar, então. Pois é, você vai, me aguarde, que eu tô essa fase agora de reconstrução, de reabilitação. Eu estou insuportável com a dieta, com minha dieta não, com minha alimentação. Isso. Porque eu estou vendo e estou sentindo na pele como muda tudo, uma alimentação saudável, balanceada. E para você, né, aquilo que você falou, o que é para o coleguinha não é para você. Igual, o plano alimentar que eu tenho não é o mesmo que é para você, não é o mesmo que é para o Caleb mesmo está ali. Eu quero engordar. Falei assim, mas para engordar não é comer restante de pão, não. Você tem que ir no nutricionista para ele te passar alimentos saudáveis que vai te dar massa, né? Que não é engordar. Já pensou em engordar com gordura? E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, vou tirar uma receita da internet, ou às vezes falam comigo assim, você passa uma dieta? Não, gente, dieta, quem estudou para passar dieta é o nutricionista, né? Ele é o profissional que estudou para isso. Uhum. Eu falo que dieta, gente, é só de receita, né? Receita é só a receita do bolo, literalmente. Fala, Caleb. Água saborizada, ela pode ser considerada substituição? Se for só água saborizada, por exemplo, assim, com rodela de limão, com laranja, não tem problema. Conta como água, hortelã, manjericão. Conta como água, isso, né? Mas não pode ter açúcar, não pode ter outras coisas. Pode? Oi? Com ervas frescas? Pode, não tem problema. Aqui em casa, eu falo que a Maitê, ela tem um gosto exótico, né? A Maitê adora água com manjericão. Ela vai lá no jardim, lava o manjericão, coloca na água e leva até para a escola, né? Muitas vezes. Às vezes ela congela, faz os gelinhos de manjericão e leva para a escola. Não tem problema outra pergunta também. Água com gás. Tem diferença? Tem um pouco de diferença, não dá para você consumir somente água com gás. Mas a estratégia da água com gás, eu gosto muito quando é aquele paciente que ele gosta muito de refrigerante. Uhum. Então, ele fala, nossa, mas eu adoro um refrigerante. Aí eu falo, poxa, então a gente vai pegar uma água com gás, vai cortar um limão ou vai espremer um pouco de suco de limão, né? Sem açúcar. E aí ele vai passar bem, né? Você falou esse negócio sem açúcar, eu até vou conversar, a Maria Emília já foi intimada pra gente conversar isso, mas às vezes você sabe me explicar um pouco essa questão de açúcar que eu ainda fico perdida. Porque eu acho que é tanta informação, tem hora. Açúcar proibido, açúcar branca. Aí tem tantos outros açúcar, mascavo, demerara. Qual que é a diferença? Qual que é o menos pior? Então, eu falo o seguinte, é menos pior para quem? Entendi. Para qual perfil de paciente, né? Porque se é um paciente diabético, por exemplo, se for demerara, ou se for branco, ou se for mel, é açúcar do mesmo jeito, né? Então a gente não vai indicar esse alimento para ele. Agora, se é um tratamento de obesidade, de qualidade de vida, de alguma coisa, às vezes os nutricionistas gostam, né, de trocar por demerara, porque é mais saudável, ou trocar pelo mascavo, mas depende do perfil de paciente. Entendi. Então é tudo personalizado, né, gente? A gente não tem uma regra que vai servir para todo mundo, não. A única coisa que a gente sabe é que é uma regra. O açúcar em excesso, ele é prejudicial para todo mundo. Volto a frisar, né? Porque agora eu tô numa questão muito da criança, né? Principalmente pro paladar infantil. Essa criança ela não nasceu comendo açúcar, ela não conhece. Porque se logo for introduzido açúcar, depois ela nunca mais vai sentir o gosto da fruta ou do outro alimento, né? A gente tem criança que não sabe o que é uma laranja. Conhece o quê? Conhece o suco de laranja de caixinha. Tá igual na época que eu trabalhava na cooperativa, que a gente ia falar assim, de onde vem o leite? É da caixinha. Não era da vaca, tudo agora é tão industrializado que as pessoas não sabem nem de onde veio aquilo, que aquilo é uma fruta.
não sabe, né? Tudo muito. E tem esse grupo também, né? Do descascar menos. Isso. Não, descascar mais e desembalar Menos. menos, né? Que é a questão do que a gente fala da alimentação mais saudável, de voltar àquele hábito que às vezes a gente já teve uma vez e perdeu. Acho que os pais da correria. gente, os vós, tinham mais isso, né? Às vezes até tinha, igual você falou assim, a Maitê pega ali o manjericão e coloca na água. Hoje em dia, às vezes, é difícil você ver uma casa com um hortinho, com alguma coisa. E antes isso era comum, né? E dá para todo mundo ter horta em casa. Não é? precisa ser Não o pomar, precisa. né? Você pega, por Hortinho. exemplo, uma embalagem ali que você comprou de um amaciante, de alguma coisa, enche de terra, planta uma mudinha, fica maravilhoso. Dá para você, né, usar Sim, na sua casa. Ali, o fresquinho ali pra manjericão, uma... o coentro, a salsinha, a cebolinha. Né? A gente sempre teve essas coisas em casa e faz muita diferença. O Até quem natural, mora em né? apartamento. Né? Hoje em dia a gente não precisa de ter um canteiro para isso, eu não preciso de ter uma plantação de alface. Né? Se eu tiver um pé ali, dá para a família inteira e aí acabou, você Faz de planta novo, outro, né? né? Então, a gente precisa de resgatar esses hábitos que a gente foi perdendo com o passar do tempo. É porque eu acho que a gente acelerou tanto, então tinha que ser comida rápida, instantânea, 3 minutos no micro-ondas, tinha que ser tudo assim, sem tempo e sem conseguir até às vezes sentir o gosto, né, de mandar para dentro e sair correndo, de ver uma televisão, hoje em dia com o celular na mão e comendo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que, eu acho que essa pandemia também veio para mostrar essa questão de você parar, de você pensar na sua saúde como um todo, né? Porque também eu não gosto muito, Tiara, não sei se é porque eu faço tratamento também dessa área mental, emocional e tenho físico, para mim é uma coisa só. Porque se minha mente não tá legal, o corpo, né, dá aquela chorada. E se o corpo não tá legal, vem pra mente. Então, a gente é um ser único, que a gente tem que trabalhar como um todo, né? É tanto que existe, né, uma frase que é muito conhecida pelo pessoal da área da saúde, que saúde é um bem-estar biopsicossocial. Ela envolve várias O ambiente que você tá, da- onde você trabalha, os seus relacionamentos, tudo, né? Justamente. E forçando um pouco mais, reforçando um pouco mais essa questão da criança, as aulas voltaram agora. É isso. Não é? E aí? E aí eu percebo que, pelo menos é o que eu vejo aqui na minha casa, que às vezes a minha filha chega e fala assim, poxa mãe, todo mundo leva biscoito recheado, eu não levo, né? E a criança, ela tem que ser muito bem esclarecida dentro da casa para saber o seguinte, é errado comer biscoito recheado? Gente, nada é errado, né? Não existe Sim. alimento errado, ou que é proibido, mas não dá para levar biscoito recheado Mas todos eu os lembro que dias. quando a Maitê era mais novinha, você tinha as cores, né? Tipo assim, o biscoito recheado é a cor vermelha. Então, não lembro direito, mas só pode comer não sei quantas vezes por semana. Você tinha essa brincadeira com ela, não A tinha? gente sempre tem aqui em casa essa questão. Por exemplo, é proibido tomar sorvete, comer açaí? Não, proibido não é. Mas comeu direitinho, tudo que precisava de comer durante a semana, então ela tem direito de pedir uma vez no mês o que ela quiser comer, né? Claro, dentro de uma quantidade, para a idade dela, No horário sem muito certo. abuso, com o horário certo, com a orientação da nutricionista dela, né? Que a Maitê passou uma fase de mudança para cá, que ela teve um pouquinho de ganho de peso e ela foi na nutricionista, encarou super bem essa mudança alimentar, né? Então, agora que é época de retorno da escola, é a hora de você pegar os seus filhos e falar, vamos programar a lancheira? Vamos cozinhar juntos em família? Vamos fazer um bolo aqui? Né? Vamos picar a fruta para poder levar amanhã? O que você quer levar? Oferece para o seu coleguinha que está levando biscoito recheado todo dia, um melão, Sim. uma melancia. Será que ele sabe o que é isso? A banana. Uma banana, o kiwi. Às vezes o coleguinha não conhece. Não é? Com certeza. Mas é a oportunidade que a gente tem de estar ali com a família, fazendo uma refeição em família, para ele entender a importância do alimento. Sim. E não simplesmente que o alimento vem de um aplicativo de telefone que eu ligo e peço. Sim. Hoje, eu acho que os hábitos estão mudando.
Eu acho que essa preocupação com a saúde na pandemia ficou mais latente ainda, porque todo mundo ficou em casa e veio problema também, questão mental, e agora o que vai acontecer? Sai, não sai, tem emprego, não tem, alimento, não alimenta. E, né, tem estudos que mostram que muitas pessoas engordaram, então eu acho que agora que parece que a gente vai voltar a respirar, eu acho que as pessoas já perceberam que essa vida sentada num sofá, essa vida numa cama, não é nada saudável, e que tudo é aquilo que você ingere, você é aquilo que você ingere, sim, e você precisa tentar ter uma vida mais saudável, com atividade física, com tempo para trabalhar. Juliana, com tempo de trabalhar, com tempo de descansar, com tempo de comer. Você tem que ter tempo para tudo, né? Não é só o trabalho, não é só o estudo, não é só... Enfim, eu tenho aprendido isso, gente, e tenho sentido muitas dores, porque eu não levei isso muito a sério. E as pessoas falam, mas eu não tenho tempo de fazer. Mas você já recebeu uma mensagem no seu telefone, seu tempo de uso de telefone? Você já parou para poder pensar quanto tempo do seu dia você gasta no telefone? Outro dia eu parei para poder pensar, falei, meu Deus, essa semana eu fiquei muito no telefone. Essa semana é um tempo que eu perdi. É claro que muita gente trabalha com telefone, você trabalha com telefone. Eu trabalho com telefone, mas agora vai ter uma mudança, sabia? Isso. Ai, maravilha. Por que eu não poderia ter tirado 30 minutos daquele meu uso ali dos aplicativos, das redes sociais, para dar uma volta na ilha, por exemplo? Pois é, eu estou tão na busca aí dessa reconstrução de hábitos saudáveis que eu vou ter que escutar o Caleb. O Caleb briga comigo desde que ele começou a trabalhar. Tá vendo, Caleb? Depois de 2 anos, mais de 2 anos, né, Caleb? Depois de mais de 2 anos eu vou escutar o Caleb. Esse celular que vocês falam comigo, ele vai ser só da agência. E ele vai funcionar de segunda a sexta, de 9 às 19, salvo o momento que a gente faz também evento, né? Que os eventos aí estão voltando. Mas eu vou ter um celular para chamar de meu, pessoal, eu, Juliana Pio, vou ter eu. E aí esses números vão ser selecionados, que eu estou começando a achar que tem muita gente tendo o telefone da Juliana. Da agência pode ter. Inclusive, teve muita gente perguntando por que eu sumi, se a agência estava funcionando. Gente, eu só estou repondo as energias, descansando, mas estou trabalhando na medida do possível, o Caleb se desdobrando, tem alguma ajuda aí de bastidores. A Juliana Pio Consultoria, a única coisa que foi afetada realmente é a parte estrutural, né? Porque a gente, né, a agência é em cima da minha casa, moro na ilha, então minha casa entrou água. Como uma velha guerreira de enchente, eu só arrumo casa quando abril chegar, eu deixo as águas de março passar. Então, eu tô morando na agência, mas não quer dizer que eu tô trabalhando 24 horas não, viu? Eu peguei o estúdio e tô morando nele. Então, por isso que a gente tá sem estúdio, não tô podendo gravar, não tô podendo fotografar, mas em breve vai estar tudo. E olha, eu acho que vai ter novidade com essa mudança, porque essa fase de reconstrução, tô parando para pensar. Antes eu trabalhava muito e achava legal esse negócio de falar assim, não, mas eu trabalho muito. Realmente, eu gosto de trabalhar, mas eu vi que eu preciso ter horário, porque senão, se eu deixar, tanto que as lives vão voltar, vão, mas assim, do nada. Eu não quero dia, não quero cronograma, não quero nada disso, porque eu quero essa fase para mim reencontrar, para eu voltar a trabalhar com força total e com saúde. Não adianta nada eu trabalhar, ter dinheiro para viajar e não conseguir viajar. Ou trabalhar para ganhar o dinheiro para poder tratar, usar com remédio, que é o que está acontecendo, usar né? com exame, com outras coisas, né? É o que tem acontecido desde final de novembro. Trabalho só para manter essa carinha linda que Deus me deu. Precisando de renovar os botox da vida, mas em breve chegaremos lá. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Primeiro estamos cuidando da saúde, né? Colocando tudo nos eixos. Juju tá meio torta, Juju tá... Mas aos pouquinhos, com a ajuda de vários profissionais que têm me ajudado, vou estar 100%,
Mas Juju, mesmo quando ela está doente, ela não consegue, ela trabalha, só diminuir a carga e só coloquei horário agora para tudo. Né, que antes, tipo assim, meu mundo girava em torno, tanto que eu mudei o Instagram, porque era Juliana Pio Consultoria e Juliana, era tudo a mesma coisa. Não, agora é Juliana Pio Consultoria e eu, Juliana Pio. Então, é o meu espaço para falar das minhas vitórias, das minhas derrotas, né, dos tombos também. Por isso que eu comecei falando, que quando eu voltei para falar também. Na verdade, quando eu fiquei esse tempo escondida, não foi nem para esconder que eu estava passando mal ou o que eu estava acontecendo, porque eu não tinha condições mesmo de falar, que eu ainda estava elaborando tudo que estava acontecendo, até porque eu tive que ir em vários médicos. Ainda não estou com um diagnóstico fechado, na verdade, só que eu me senti bem, senti que eu estou melhor com a alimentação, tendo horário para dormir, tirando um pouco o celular do lado. Então isso já me fez melhor e eu acho que dá para eu voltar aos poucos, fazendo uma live ou gravando um vídeo, que isso me dá prazer. Tem gente que acha assim, Ju, você faz várias lives, live para mim não é trabalho, é bate-papo, é lazer. Né? É porque hoje em dia, gente, eu ainda não me sinto vontade de sentar no boteco. Se você se sente, legal, acho que cada um é cada um. Eu não me sinto porque antes de qualquer coisa, antes desse mal que eu passei em novembro, eu sou uma pessoa que eu fiz redução de estômago, eu optei por fazer redução de estômago e não me arrependo. Mas como uma pessoa bariátrica, eu sempre tenho alguma carência de vitamina, eu nunca estou com a imunidade lá no teto. Então eu resolvi me poupar desde a pandemia, eu fico muito em casa e não tenho sofrimento em relação a isso não. Meu sofrimento é só porque os eventos diminuíram, né? Meu sofrimento é só esse, mas eu me adaptei a ficar em casa, a curtir, a ver mais vídeos, a estudar mais. Então, assim, a live é uma forma de bater papo, de ver as pessoas, tanto que meu aniversário de 40 anos foi uma live. Então, para mim, isso virou uma distração, hora nenhuma isso é um peso. Tanto que a gente definiu ontem, né? Ontem que eu falei assim, Tiara, mas hoje é dia da obesidade. Você falou, sim. Falei, então vamos falar sobre isso, só que isso já era 6 horas da tarde, né? Ou seja, não dava tempo de fazer um post e divulgar. Falei, ela, e que dia? Eu, amanhã, ué. Ela, que hora? Eu, 15h15, que eu gosto desses horários diferentes, assim. Vamos à tarde, que a gente bate papo e vai ficar disponível no meu Instagram, você pode compartilhar no seu. Sim. A gente vai compartilhar, vai para o meu YouTube. Então, eu quero agradecer, Tiara, por toda a sua ajuda que você me dá, quanto pessoa, enquanto médica, e aqui para a gente conversar um pouco sobre obesidade e mostrar também que a obesidade é uma doença, que existem vários tratamentos e que ela pode ser pro resto da vida e que não tem problema você tomar remédio pro resto da vida. Lógico, com controle, tudo precisa de ter um controle. Não adianta ir só na endocrinologista. A endocrinologista ela vai olhar essa parte sua orgânica, né? Fazer os exames, ver como está a sua saúde, ver como você está. Mas para passar um plano alimentar, você vai no nutricionista. Para saber qual o exercício ideal para você, você vai, às vezes até antes no ortopedista, para saber se você não tem problema de coluna, né? Porque às vezes a pessoa ali já está com um sobrepeso e às vezes sente dor na coluna. Às vezes não é só o sobrepeso, já teve ali, já está algum problema. Então tem que olhar no todo, porque às vezes você começa a fazer um exercício que você acha que está te ajudando e está te prejudicando, né? Que às vezes você não pode fazer um exercício de alto impacto, porque tem tanto exercício, né? Então, eu acho que a gente tem que preocupar com a saúde e pensar que qualquer tratamento, gente, ele precisa ser acompanhado. Que você precisa sempre ter também um médico de confiança. E se você foi no médico, descobriu uma outra coisa e resolveu ir com a mesma especialista, mas ouviu um outro lado, tudo bem, não tem problema, né? Porque tem a questão da empatia. Se você vai no médico e não se sente à vontade com ele, você não vai conseguir seguir o tratamento dele. Você já vai olhar assim com aquele, que preguiça, né? E o tratamento, mesmo que a obesidade é uma doença, ela tem que ser uma coisa mais leve também, né? Porque senão vira um fardo. Isso. E eu acho que se dá para você fazer um tratamento sem ser um fardo e levar a sua vida normal, né? Exatamente. Ju, eu queria agradecer também
Me pegou de surpresa ontem, né? Eu não estava esperando, mas foi delicioso o bate-papo. Eu acho que é importantíssimo conversar sobre obesidade, principalmente desmistificar muitas coisas, né? Eu bato muito na tecla da obesidade infantil, porque eu acho que as crianças elas estão em formação ainda, então é mais fácil mudar do que mudar quem é mais velho. Eu tenho percebido, né? eu tenho conseguido mudar meu paladar. Isso. Se eu falasse há 4, 5 anos atrás que eu ia não tomar nenhum... refrigerante eu cortei tem pouco tempo, mas já tem uns 5 anos que eu não uso açúcar. Pois é. Então, tipo assim, e foram coisas que foram acontecendo também aos poucos. Aí agora eu tô na fase de aprender a usar o probiótico. E o que é probiótico? Quais alimentos? Tudo pode ser probiótico, dependendo da forma que você faz. Então, são coisas que também que parece que são coisas milenares, mas parece que a gente não tinha tanto acesso a isso, né? Então, assim, é só agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho que você falou muito do tombo, mas eu acho que o tombo ele serve para o outro ver e falar, poxa, se ela levantou, eu posso levantar também. Sim, a ideia é essa. Né? Se ela procurou por ajuda, a ajuda existe. Às vezes as pessoas nem sabem por onde começar a pedir essa ajuda. Né? Então, acho que é super importante esse projeto que você está fazendo. É importante a gente salientar de quebrar um pouco essa questão de dieta é uma coisa ruim. Né? A dieta ela não tem que ser ruim, a mudança alimentar... Eu tenho aprendido alimentos que eu não consumia e que eu ficava assim, mas hoje eu como e falo assim, gente, mas por que eu não comia isso? Justamente, e que a gente às vezes não vai gostar de todos os alimentos de uma primeira vez que experimenta, então é importante experimentar outras vezes, a importância do exercício físico, a importância do tratamento do pós-bariátrico ser para sempre e do obeso ser para sempre. Né, poder ser para sempre, que não tem problema nenhum. Eu acho que o que eu aprendi muito também nessa fase aí, né, tenho aprendido, é que tem hora para tudo, gente. Tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para trabalhar, tem hora para descansar, tem hora para você ficar olhando pro teto. Eu adoro esse momento de ficar olhando pro teto, não ter que pensar em nada, sabe? Eu adoro. E tem gente que gosta de ir pra balada, tem hora pra balada, show. Eu já fui dessa fase. Hoje em dia eu já tô cheia de cabelo branco, eu já tô mais... A gente já tá nos 40 quase, né, Ju? Eu já fiz, né? Isso aqui eu tô não. Tô quase chegando. Pois é, Juju já fez. Os cabelos brancos aqui é da idade, viu, gente? E outra coisa, esse cabelo raspado não é de agora, não. Tem muita gente aí levantando, qual é a doença da Juju, não sei o quê. Mas já tem uns 3 anos já, não tem a primeira vez? A primeira vez tem 4 anos que eu surtei, falei, não aguento mais progressiva. E agora, antes de passar mal, acho que eu já estava me preparando, tirei o cabelo logo e agora tá difícil deixar crescer, porque agora eu tô gostando de passar, mas que não estão me proibindo de passar então, zero. Maravilhoso, gente, né? É libertador você tomar banho. Mulher nunca vai saber isso, porque mulher às vezes só raspa a cabeça em casos de doença que não é o meu caso. Mas assim, é libertador você colocar a cabeça debaixo da água e sentir a água cair. É muito bom. Fica a dica, tá? Já beijos para vocês que estão aí. Camille que entrou, sua mãe entrou também. Minha mãe sempre entra, Ju. Minha mãe, ela fã de carteirinha de todo mundo lá de casa, ela sempre entra lá. Então tá, Jorge. Queria mandar um beijo pra minha filha também, pra Maitê, que tava assistindo. Igor. Ô, Igor, cadê os vouchers da Depil, hein? Quem sabe? Não é? Já que tá falando aí de banho, né? De bem-estar. Eu acho que a gente pode ir, né? Válido, acho válido. Sorteios de uns vouchers, né? Quem comenta alguma coisa aí, marcar Depil, pede. Quem sabe não rola aí. Porque, né? Não vou falar nada, não. E tem aquele dia também que você quer comer uma coisa diferente, não tem problema. Tem um Alibaba, né? Pode pedir. A melhor esfirra da cidade, porque tudo com moderação faz parte do plano. Porque também, gente, comer um chocolate e a serotonina e o prazer que aquilo dá, né? E por isso que a gente não pode chamar isso de lixo, né? Não, de jeito jamais. Nenhum. Gente, beijos, obrigada e até qualquer dia, tá bom? Qualquer dúvida, pode escrever aí que eu ou a Tiara a gente responde vocês, tá? Já? Beijos!